graça e a paz, meus irmãos. Hoje nós vamos pensar sobre a vida cristã. Como é a vida que o cristão tem que viver? Qual é, entre aspas, o estilo de vida celestial? Para responder essa pergunta, eu convido os irmãos a lermos 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12. Estarei lendo na versão revista e corrigida. Diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem em engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, aplique essa palavra ao nosso coração. Ray Summers, comentando sobre toda essa epístola de Pedro, em um comentário bíblico antigo, chamado Comentário Bíblico Brodmann, ele divide essa epístola em 4 partes. A primeira parte indo do verso 3 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2, a qual ele intitula Vida Oriunda de Deus, ou Vida Vinda de Deus. No capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 12 do capítulo 3, está a outra parte, segundo Ray Summers, a que ele intitula Vida em Sociedade. Dos versos 13 do capítulo 3 até o verso 19 do capítulo 4, está a parte que ele intitula Vida sob ou debaixo de provação. E depois, capítulo 5, versos 1 a 14, as exortações finais. Os versículos que nós lemos, versículos que eu li para os irmãos, eles são componentes da segunda parte, vida em sociedade. E Summers, ele escreve que essa parte diz respeito às nossas responsabilidades, em 3 áreas. Primeiro, as responsabilidades cívicas, capítulo 2, versos 11 a 17. Depois, as responsabilidades domésticas, capítulo 2, versos 18 até o verso 7 do capítulo 3. E depois as responsabilidades sociais, capítulo 3, versos 8 a 12, que são os versos que nós lemos, né? Então, os versos que lemos falam sobre as responsabilidades sociais. E notemos, meus irmãos, que Pedro, ao falar sobre das responsabilidades sociais, ele não fala um grupo de cristãos distinto, como família, por exemplo, como filhos, né? Não, ele fala a todos. Ele começa essa parte do seu texto dizendo assim: finalmente sede todos. E todos são todos, né? Envolve os servos, envolve os livres, envolve os esposos, envolve as esposas, os filhos, os pais, todos. Todos devem ter sentimentos comuns, sentimentos esses que os caracterizem como uma sociedade de pessoas salvas por Jesus. Os cristãos, né? E ao enfatizar isso, meus irmãos, Pedro ele nos fala algumas coisas muito importantes que nós temos aí no texto. Vamos pensar nessas coisas. A primeira delas, meus irmãos,
está aí logo no início do trecho que nós lemos, onde ele diz assim: sede todos, o quê? Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Vamos pensar nessas coisas. Primeiro, compassivos ou compadecidos. E compassivos ou compadecidos dá-nos a entender uma participação nos sofrimentos ou tristezas de uma outra pessoa. Quando nós somos compassivos, quando nós somos compadecidos por alguém, isso significa que de alguma maneira nós vamos participar nos sofrimentos ou nas tristezas desse alguém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, também ensinou isso. Não foi só Pedro quem ensinou isso, o apóstolo Paulo também ensinou isso. Escrevendo aos cristãos romanos, por exemplo, ele disse no capítulo 12, versos 5 a 15 a 16: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, Paulo nos ensina a participar nos sofrimentos ou nas tristezas de outras pessoas. Na alegria também, né? Mas não só na alegria, mas também nos sofrimentos ou nas tristezas. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E levar, meus irmãos, as tristezas uns dos outros é um ensinamento bíblico geral. E significa estar presente na vida das pessoas, não só nas circunstâncias alegres, mas também nas circunstâncias tristes, difíceis. Não só nos aniversários, nas festas de casamento, mas também nos momentos de dificuldade, nos momentos de luto. Eu sei que às vezes isso é difícil, mas nós precisamos fazer. Mas às vezes também não é tão difícil assim, às vezes é bem fácil, né? Bastando apenas a presença junto com a pessoa, orando, conversando. E quando eu digo isso para os irmãos, eu me lembro de um amado irmão com quem eu convivia muitos anos atrás, irmão Ibrahim. Esse irmão estava na fase final da sua vida, cometido por um câncer em um lugar muito difícil do seu organismo. E o que eu podia fazer por ele? Eu não podia fazer nada, a não ser estar lá presente para conversar, orar e ouvir as suas histórias do passado, histórias que ele contava, às vezes até repetidas vezes. Para mim isso não era algo muito difícil, mas para ele era algo extremamente importante. Eu tinha o costume de ir quase sempre no mesmo dia da semana, e quando chegava aquele dia, ele dizia para quem estava lá com ele, especialmente para sua esposa, que sempre estava lá com ele: olha, daqui a pouco o pastor vai chegar aí. E quando eu não ia naquele dia, ele ficava esperando para o próximo dia, porque ele contava com a minha presença. Para quê? Simplesmente para ouvi-lo, simplesmente para falar com ele, simplesmente para orar com ele. Eu não podia aliviar as suas dores, eu não podia curar a sua enfermidade, mas eu podia estar lá com ele. Então não foi muito difícil. Então ser compassivo, ser compadecido, essa participação no sofrimento dos outros, né? Nos momentos de dificuldades também. E todos, diz aí Pedro, precisamos ser compassivos. Depois aí no texto, meus irmãos, ele diz que todos devemos amar os irmãos. Amor fraternal. O amor fraternal, meus irmãos, não é simplesmente uma questão de sentimento. Não é algo que a gente simplesmente sente, mas é o cumprimento da ordem de Jesus aos seus seguidores. Ele disse lá em João capítulo 15, verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse tipo de amor, meus irmãos, usando uma palavra original do Novo Testamento, é ágape. Uma palavra que com os seus derivados
aparece centenas de vezes no Novo Testamento. E ágape é sacrificial, bem disse alguém. Ágape ama, mesmo quando esse amor não é retribuído. Estende-se, mesmo àquele que não merece. Estende-se tanto àquele que merece, entre aspas, quanto àquele que não merece. Ágape é o amor, no caso o amor de Deus, né, que faz o sol brilhar, tanto para o justo quanto para o injusto. Tem uma historinha, meus irmãos, bem bonitinha, uma historinha ilustrativa, né, que fala de um velhinho que costumava apregoar pelas ruas a venda de caixinhas de cola-tudo. Então ele andava pelas ruas com umas caixinhas, dizendo que dentro daquela caixinha tinha cola-tudo, era caixinha de cola-tudo. E ele anunciava sempre as excelsas qualidades daquilo que tinha naquela caixinha. Servia para emendar vasos, jarros, peças de louça quebrada e, dizia ele, também corações quebrantados. E aí muitos céticos, né, muitos incrédulos zombavam, gracejavam da sua oferta, mas alguns que talvez até movidos por curiosidade compravam a sua mercadoria. E quando abriam a caixinha, achavam lá dentro duas pequenas bisnagas contendo os ingredientes que deveriam ser misturados para soldar, colar os objetos quebrados, os vasos, os jarros, as peças de louça. Mas essas bisnagas, elas vinham envolvidas em uma belíssima tira de um papel brilhante, onde se encontrava artisticamente escrita a palavra amor. Então era verdade o que aquele velhinho dizia, né? Dentro daquela caixinha tinham ingredientes que eram capazes de colar tudo, né? Até mesmo corações quebrantados, vasos, jarras, peças de louças e também corações quebrantados, porque o amor, ele emenda, ele cola, ele conserta os corações quebrantados. E é imprescindível, meus irmãos, que haja amor entre nós, que somos da família de Deus. Sede todos, diz aí Pedro, né, compassivos, e também amando os irmãos. Todos amem os irmãos, se amem uns aos outros. A outra coisa que vem aí, meus irmãos, é entranhavelmente misericordiosos e afáveis, né? Vamos pensar primeiro em entranhavelmente misericordiosos. São duas palavras, mas é a tradução, são duas palavras, mas que são tradução de uma só palavra grega. E essa palavra grega ela era usada para se referir às entranhas mais nobres, como o coração, os pulmões, e às vezes se referia também aos intestinos. E ao usar, meus irmãos, essa palavra, Pedro está mostrando para nós o tipo de sentimento de misericórdia que nós devemos nutrir uns pelos outros, do tipo forte, do tipo que faz acelerar o nosso coração, do tipo que nos faz perder a respiração, do tipo que mexe com os nossos intestinos. Misericórdia é essa que deve nos levar aos atos de socorro misericordioso às outras pessoas. E depois, meus irmãos, vem aí o termo afáveis, né? E afáveis aqui significa humildade de pensamento. Afabilidade é humildade de pensamento. Aqui afáveis significa humildes de pensamento, que não considera nenhuma pessoa inferior. Então, todos nós devemos ser afáveis, isto é, nós não devemos considerar nenhuma pessoa inferior a outra e mesmo inferior a nós. Então, a primeira coisa que nós temos aí no texto: sede todos compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Depois, meus irmãos, em segundo lugar, diz assim: não torne mal por mal ou injúria por injúria, antes bendiga. Esta é a segunda coisa que nós temos aí no texto. Então Pedro dá estas orientações
E ainda diz, ainda completa, porque para isto fostes chamados. Não torne mal por mal, não torne injúria por injúria, pelo contrário, bendiga. Por quê? Porque para isto fostes chamados. E falando negativamente, meus irmãos, isto é, construindo uma frase no sentido negativo, então nós não podemos retribuir o mal com o mal. E, falando positivamente, devemos reagir ao mal pagando com o bem. Alguém disse, meus irmãos, acertadamente, que retribuir o mal com o mal é animal. Retribuir o mal, aliás, deixa eu repetir aqui. Retribuir o bem com o mal é animal. Retribuir o mal com o mal é humano. Mas retribuir o mal com o bem é algo divino. E é isso que nós devemos fazer. Mas eu quero incluir aqui ainda outras frases esclarecedoras escritas por alguns comentaristas bíblicos. Um deles diz assim: o fogo não é extinto pelo fogo, mas pela água. Por igual modo, o erro e o ódio são extintos não com a retaliação, mas com a gentileza, com a humildade e com a bondade. O outro, meus irmãos, disse que o sândalo perfuma ao ser derrubado pelo machado que o cortou. Que aquele que quer ser perdoado, perdoe e abençoe o seu inimigo. E uma última frase, essa dita por Calvino: isso é realmente muito difícil, mas devemos imitar, nesse caso, o nosso Pai Celeste, o qual faz o seu sol levantar-se para os indignos. Pedro deixa entendido que aqueles que buscam vingar-se das injúrias recebidas tentam aquilo que não lhes redundará em bem nenhum, porquanto assim se privam da bênção de Deus. Então, não pague o mal com o mal. Não pague a injúria com injúria. Se alguém lhe fizer mal, não devolva o mal. Se alguém lhe injuriar, não devolva injúria. Ao contrário, bendiga. Faça o bem. Todos, diz o apóstolo Pedro, devemos agir dessa forma. E depois ele fala, meus irmãos, sobre 4 coisas que nós precisamos possuir. A primeira delas é uma linguagem limpa. Quando ele diz aí, refreie a sua língua do mal. Como é difícil isso, né? Como é difícil isso? Porque Tiago vai dizer, falar sobre a língua, né? Ela é um pequeno membro, um pequeno órgão, mas é capaz de incendiar toda uma floresta. Como nós somos tentados a usar mal a nossa língua. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que é necessário usá-la bem, empregar a nossa língua para o bem, para a edificação, para a ministração da graça aos ouvintes, como Jesus fazia. Então, uma linguagem limpa, refreia a sua língua do mal. Linguagem honesta, os seus lábios não falem engano, os seus lábios não falem mentira. E como às vezes nós mentimos, não é? Às vezes nós proferimos alguma mentira para nos safarmos de uma situação constrangedora. Então a gente conta uma mentira. Às vezes para sermos legais. Eu não queria ser um camarada chato, então eu falei alguma coisa que não condiz muito com a verdade. Às vezes para levarmos vantagem em alguma coisa. E às vezes porque a verdade revela o erro de uma outra pessoa. E aí dizemos assim, eu tive que mentir, eu fui obrigado a mentir. Mas a palavra de Deus não orienta assim. Ela diz que nós precisamos ter linguagem honesta, os seus lábios não falem engano. Então precisamos falar sempre a verdade, com amor, né? Obviamente que nós não vamos sair por aí, né, só porque uma coisa é verdade, falando para todo mundo. Se houver necessidade de falar, se não houver necessidade de falar, alguma coisa que não precisa ser falada, então que não fale. Mas se houver necessidade de falar, que essa fala seja uma fala verdadeira. E a terceira coisa, meus irmãos, é vida correta. Aparte-se do mal e faça o bem. Então, quando nós nos convertemos e selamos a nossa conversão com o batismo, nós estamos solenemente proclamando ao mundo que nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, nós temos que nos apartar dele. Aparte-se do mal e faça o bem. Precisamos demonstrar isso de forma prática, nos afastando do mal e fazendo o bem. E a quarta coisa aí é vida pacífica, né? A quarta coisa que temos que possuir, uma vida pacífica. Busque a paz e siga. Paulo vai dizer isso também em capítulo 12, verso 18 de Romanos. Se possível,
quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, meus irmãos, essa é a vida que o cristão tem que viver. Comecei perguntando, né? Como é a vida que o cristão tem que viver? Qual é o estilo de vida celestial? Essa é a vida que o cristão tem que viver. Esse é o estilo de vida celestial. É difícil, mas esse é o estilo de vida celestial. Então nós temos que amadurecer, caminhar para um viver perfeito que agrade a Deus e não nos deixarmos seduzir e vencer pelo pecado. Dizem que lá na África tem uma árvore cuja influência maléfica atinge uma enorme área ao seu redor. Todo viajante que se abriga à sombra daquela árvore é inconscientemente atraído por um odor gostoso que as suas flores exalam. Mas em poucos momentos esse alguém é dominado por um irresistível sono que vai levando a uma morte lenta. E assim também, meus irmãos, ocorre com aqueles que são atraídos pelas garras do mundo e de Satanás. São levados rápida e sorrateiramente a uma morte espiritual. Então não nos deixemos seduzir, irmãos. Essa é a vida que nós temos que viver. Essa é a vida cristã, esse é o estilo de vida que nós temos que viver. Pedro está dizendo aí para todos: sede todos compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não torne mal por mal, não torne injúria por injúria. Pelo contrário, bendiga, faça o bem e refreia sua língua do mal, seus lábios não falem engano, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Essa é a vida que nós precisamos viver. Esse é o nosso estilo de vida. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, nos ajude a viver a vida dessa maneira, para a honra e glória do nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.